O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Que uso devemos fazer da palavra? Devemos viver disso. Eu estava sentado um dia em New Forest, sob uma faia. Gosto de olhar para a faia e estudá-la, como faço com muitas outras árvores, pois cada árvore tem sua peculiaridade e hábitos, suas maneiras especiais de torcer seus galhos, crescer sua casca, abrir suas folhas e assim por diante. Ao olhar para aquela faia e admirar a sabedoria de Deus em criá-la, vi um esquilo correndo em volta do tronco e subindo nos galhos. E pensei comigo mesmo: esta faia é muito mais para você do que para mim, pois é sua casa, sua vida, seu tudo. Seus galhos grandes eram as ruas principais de sua cidade, e seus galhos pequenos eram as vielas. Em algum lugar naquela árvore ele tinha sua casa, e o mastro de faia era sua comida diária. Ele vivia nele. Bem, agora, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é apenas contemplá-la ou estudá-la, como um estudante faz, mas vivê-la, como aquele esquilo vive em sua faia. Que seja para você, espiritualmente, sua casa, seu lar, sua comida, seus remédios, suas roupas, o único elemento essencial da vida e do crescimento de sua alma. Há alguns que eu conheço que pegam a palavra de Deus e brincam com ela. Eles estão interessados em suas narrativas. Eles estudam suas histórias à luz da pesquisa moderna, e assim por diante, mas não foi feito apenas para um propósito como esse. Pães não são colocados na mesa para você esculpir em formas diferentes simplesmente para olhar. Eles são feitos para serem comidos. Esse é o uso adequado para o pão. E esse é o uso adequado para a palavra de Deus. Alguns fazem ainda pior do que isso. Eles não brincam tanto com a Bíblia quanto lutam por ela. Eles lutam ferozmente por uma doutrina e condenam todos que não podem aceitar sua interpretação particular dela. Acho que ouvi pregadores que me pareceram trazer uma doutrina de propósito para lutar por ela. Eu tenho um cachorro que tem um tapete no qual ele dorme. E quando eu for para casa essa noite, ele o trará e o sacudirá diante de mim. Não que ele se importe muito com o seu tapete, mas porque ele sabe que eu direi: eu quero. E então ele vai latir para mim e em sua linguagem dizer: não, você não vai. Existem algumas pessoas que buscam as doutrinas da graça dessa maneira. Eu posso vê-las trotando junto com a doutrina da eleição apenas para que algum irmão arminiano possa disputar com eles sobre isso. E então eles podem latir para ele. Não haja assim, amado. O pior instrumento com o qual você pode derrubar um homem é a Bíblia. Ela foi feita para vivermos, não para ser a arma de nossas controvérsias, mas nosso alimento diário, sobre o qual nos regozijamos em viver. Eu não acho que nossas Bíblias foram dadas a nós para que possamos apenas empregá-los como telescópios para perscrutar os céus, para tentar descobrir o que vai acontecer daqui a 50 anos. Estou cansado com as profecias e especulações que, com regra geral, terminam em nada. Conheço alguns irmãos com os quais não se pode falar sobre nenhuma passagem, mas eles dizem: você não viu o último livrinho da RBS? Essas não são as verdadeiras iniciais do bom irmão, no qual ele diz
que esta passagem não se aplica a nós, destina-se apenas aos judeus. Ou então, isto foi apenas para a igreja no deserto e não para nós nesses dias. Não vamos abusar da palavra de Deus, vamos valorizá-la como o pão do qual devemos viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mas, como podemos viver da palavra? Pergunta 1. Você falou bem. Não podemos viver de palavras se forem palavras de homens, mas não há nada como a palavra de Deus para viver. A essa palavra devemos nossa vida. Ele nos chamou à existência. Ele falou a alma em nosso corpo. Por esta palavra de Deus, somos mantidos vivos diariamente. Deixe Deus apenas inverter isso e dizer: voltem, filhos dos homens, e devemos voltar imediatamente ao pó de onde viemos. Certamente é pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Cremos em Cristo através da operação eficaz de sua palavra. A semente viva e incorruptível foi semeada em nosso coração, e por ela começamos a viver. E é por essa mesma palavra que nossa alma tem sido sustentada em vida. Até este momento, você e eu não recebemos nutrição do Espírito Santo, exceto por aquela palavra de Deus que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse: minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. E é por ele, com a palavra de Deus, que nossa vida ainda pode crescer. Não há desenvolvimento do cristão que venha a ele de forma alguma, a não ser pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada. Aquele que nos trouxe à existência deve nos falar para que sejamos ainda mais fortes. A fé é um dom de Deus, mas a segurança também. A primeira centelha de vida é dom da graça de Deus, mas também o será a chama seráfica do zelo. Tudo isso vem da palavra de Deus, e quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por nenhuma ferramenta de gravação, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade, e essa palavra completará todo o processo. Veja então, amado, do que o seu espírito mais íntimo deve viver: a santa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, posso perguntar se todos vocês estão suficientemente cientes dessa grande verdade? Você nunca recebeu vida espiritual por seus próprios sentimentos. Foi quando você acreditou na palavra de Deus que você viveu. E você nunca terá um aumento de vida espiritual e crescerá na graça por seus próprios sentimentos ou por suas próprias ações. Ainda deve ser por você acreditar nas promessas e se alimentar na palavra. Não há outro alimento para suas almas. Tudo o mais no final será apenas casca. Portanto, você está com fome? Venha se alimentar da palavra. Você se desviou? Venha e alimente-se novamente da palavra. Deus cura seu povo alimentando-o. Como assim? Você pergunta. Quando a igreja em Laodiceia não estava nem fria nem quente, de modo que Cristo sentiu que deveria vomitá-la de sua boca, ainda assim ele disse ao anjo daquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Eu ouso dizer, não há cura para a mornidão como uma boa ceia com Cristo.
Se ele entrar e cear com você e você com ele, sua frieza desaparecerá imediatamente. Não comece a ser salvo pela fé e depois seja salvo pelas obras. Não tente misturar os dois. Se você é da casa de Sara, não se ajoelhe diante de Agar e volte para a escrava. Se você tem vivido na palavra pura e simples, acreditando-a por uma fé viva dada por Deus, continue a viver da mesma maneira e cresça pela palavra. Alimentai-vos dela continuamente, para que sejais fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Agora, chego ao meu último ponto, no qual quero insistir com muita urgência, e esse é a adaptação da palavra de Deus para a alimentação de nossas almas. De toda palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. A cada palavra, se você restringir sua alimentação ou a 1 ou 2 artigos, todos os médicos lhe dirão que existe o perigo de seu corpo não ser suprido com todas as formas de nutrientes que precisa. Requer uma boa variedade de dieta e recomendada para aqueles que desejam ter uma saúde vigorosa. E nas coisas espirituais, se você se apegar a uma parte da palavra de Deus, você pode viver dela, mas a tendência será que você não alcance a saúde espiritual completa pela falta de algum alimento com a qual a palavra teria lhe fornecido. Você usou tudo. Cada palavra de Deus é aquela sobre a qual o homem vive no estado mais elevado e saudável. Veja, por exemplo, uma doutrina palavra de Deus. Não gosto de doutrina, diz alguém. Você sabe o que está dizendo? Você é um discípulo, mas não gosta de ensinar, pois doutrina significa ensinar. Para um discípulo dizer que não gosta de ser ensinado é o mesmo que dizer que não gosta de ser discípulo, e de fato que não o é no verdadeiro sentido desse termo. Qualquer que seja a verdade estabelecida na palavra de Deus, é importante que a conheçamos. Diz alguém, mas há algumas verdades que não são importantes. Eu não sei de nenhuma. Nos lugares onde eles cortam diamantes, eles varrem o pó, porque o próprio pó de diamantes é valioso. E na palavra de Deus, toda a verdade é tão preciosa que a menor verdade, se é que existe tal coisa, ainda é o pó de diamante e é indescritivelmente precioso. Mas você objeta: não vejo que tal verdade teria qualquer utilidade prática. Você pode não ver, querido amigo, mas é assim. Se eu pudesse escrever minha experiência como pastor dessa igreja, poderia mostrar que houvesse pessoas convertidas a Deus por meio de doutrinas que alguns podem ter pensado que não produziram esse resultado. Conheço a doutrina da ressurreição para trazer pecadores a Cristo. Conheço dezenas de pessoas trazidas ao Salvador pela doutrina da eleição. O mesmo tipo de pessoa que, até onde posso ver, teria vindo se essa verdade não tivesse acontecido, de ser uma doutrina angular que simplesmente atingiu seu coração no lugar certo e se encaixou nas fendas de sua natureza. Eu acredito que tudo o que está na palavra de Deus deve ser pregado, deve ser crido e deve ser estudado por nós. Toda doutrina é proveitosa para um fim ou outro. Se não é comida, é remédio. Às vezes as crianças precisam tanto de um tônico quanto de leite. Cada planta no jardim de Deus responde a algum bom propósito. Então vamos cultivá-las, todas, e não negligenciar nenhuma doutrina. No entanto, quando chego à palavra de Deus, descubro que nem tudo é doutrina e descubro muito de preceito. Agora,
Talvez um homem diga: não me importo com os preceitos. Costumávamos ter um grupo de pessoas cristãs assim chamadas, que, se você pregasse sobre qualquer dever de um crente, dizia imediatamente: não podemos suportar a palavra dever. Ela tem um som legal nela. Lembro-me de dizer a alguém que me chamou de um pregador legal. Tudo bem, legal significa legal. E você quer dizer: suponho que sou um pregador legal e que você é uma pessoa ilegal para se opor à minha pregação. Mas costumava ser: se você pregasse a boa sã doutrina, se você pregasse sobre os privilégios do crentes, então eles ficavam tão satisfeitos quanto possível. Mas quando você começa a falar sobre as partes práticas da palavra de Deus, eles imediatamente ficam ofendidos. Não é de admirar, pois sua consciência os doía por negligenciarem essas porções das Escrituras. Mas, queridos amigos, vivemos tanto dos preceitos quanto das doutrinas, e eles se tornaram para nós como nosso alimento necessário. Você sabe como Davi disse a respeito dos mandamentos do Senhor: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce também do que o mel e o favo de mel. Além disso, por eles o teu servo é advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Bendito seja Deus! Há também uma grande parte deste livro que é ocupada com promessas. Queridos amigos, conheçam bem as promessas. Muitas vezes achei proveitoso consultar aquele pequeno livro no qual o Dr. Samuel Clarke organizou as promessas das Escrituras sob diferentes títulos. É muito útil quando você está com problemas. Referir-se a todas as promessas que são feitas para aqueles que estão em circunstâncias semelhantes à sua, por exemplo, para os doentes ou para os pobres, ou para os que sofrem de calúnia. Ao lê-los, um após outro, você diz a si mesmo: este é o meu talão de cheques. Posso sacar as promessas que eu quiser, assiná-las pela fé, apresentá-las no grande banco da graça e ir embora, enriquecido com a ajuda presente em tempo de necessidade. Essa é a maneira de usar as promessas de Deus, para que ministrem a vida do nosso espírito. Meus queridos amigos, muita da palavra de Deus é tomada com histórias. Aqui você tem a história da criação e da queda, de Abraão e de Isaque e de Jacó e de Moisés, e dos reis e príncipes e do povo de Israel. Você pergunta, talvez, isso é comida? Certamente, há críticos, hoje em dia, que falam com muito desprezo do Antigo Testamento e falam como se os evangelhos incluíssem toda a palavra de Deus, até mesmo as epístolas são consideradas de qualidade inferior. Mas tudo isso está errado. É por toda a palavra de Deus que o homem vive, e muitas vezes uma história, dando-nos um exemplo de fé ou uma prova da fidelidade de Deus em ajudar seu povo provado, torna-se alimento mais adequado do que a promessa por si pode ser. Há mais força, dizem os homens, no concreto do que no abstrato. Certamente, mas há mais poder em uma coisa colocada na vida real do que naquela mesma coisa meramente declarada em palavras. Se alguma vez você for às galerias de pintura de Versalhes, poderá caminhar, eu ia dizer, por quilômetros de galerias, entre retratos de reis e homens notáveis de diferentes épocas, mas não verá ninguém parando para olhá-los, nem você se importa em vê-los você mesmo. São apenas retratos, mas no andar de baixo há pinturas dos mesmos homens, apenas retratos em ordem de batalha ou em várias posições que os mostram em ação.
Agora você fica de pé e olha para eles, pois está interessado na representação das cenas em que eles viveram. Assim, às vezes a promessa de Deus fica penduradas como quadros na parede e não as notamos. Mas quando vemos homens que confiaram nessas promessas e provaram a veracidade delas, então há uma espécie de interesse humano naquelas que chamam nossa atenção e fala ao nosso coração. Nunca negligencie as partes históricas da palavra de Deus, pois elas estão repletas de alimento para os filhos de Deus. É exatamente o mesmo em relação às profecias. Certa vez, ouvi o Sr. George Miller dizer que gostava de ler a Bíblia inteira repetidas vezes e gostava especialmente de ler as partes da Bíblia que não entendia. Isso parece uma coisa bastante singular de se dizer, não é? Pois que proveito nos pode advir se não compreendermos o que lemos? O bom homem colocou isso para mim assim. Ele disse: há um garotinho que está com seu pai, e há muito do que seu pai diz que ele compreende, e ele absorve, e ele é muito satisfeito em ouvir seu pai falar. Mas às vezes, seu pai fala de coisas que estão muito além dele, mas o menino gosta de ouvir. Ele aprende um pouco aqui e ali, e aos poucos, depois de ouvir anos após ano, ele começa a entender o que seu pai diz, como ele nunca teria feito se tivesse fugido sempre que seu pai começava a falar além de sua compreensão. O mesmo acontece com as profecias e outras partes profundas da palavra de Deus. Se você os lê uma ou duas vezes, mas não os compreende, ainda assim os estude, dê seu coração a eles, pois aos poucos a preciosa verdade permeará seu espírito e você beberá insensivelmente a sabedoria que de outra forma você nunca teria recebido. Cada parte da palavra de Deus é alimento para a alma. Então, queridos amigos, pode ser que haja uma mensagem ameaçadora que fale muito claramente com você, mas que também é muito lucrativo para você. Talvez em algum sábado você saia do tabernáculo e diga: nosso pastor não nos confrontou esta manhã. Ele parece ter nos atormentado e arado. Sim, eu sei que às vezes é assim, mas é para seu lucro, pois, como disse Ezequias, por essas coisas os homens vivem. Frequentemente acontece que precisamos ser humilhados, provados, testados e derrubados. E todo filho de Deus com a mente correta dirá: não deixe meu treinamento ser de acordo com a minha mente, mas que seja de acordo com a mente de Deus. Esse sermão, que mais nos agrada, pode não nos beneficiar em nada, enquanto aquele que nos entristece e nos aborrece talvez esteja nos prestando um serviço essencial. Quando a palavra de Deus o sondar completamente, abra seu coração para ela. Deixe o vento soprar através de todo o seu ser e leve embora todos os trapos e relíquias que devem ser tirados de você. Existem algumas palavras de Deus que são muito curtas, mas contêm uma abundância de alimento para a alma. Algumas vezes fiquei parado enquanto olhava para um texto e me senti como Jonathan quando encontrou o mel. Eu não podia comer tudo, só podia mergulhar minha vara nele e prová-lo. Eu queria chamar todos vocês para ver se vocês poderiam limpar esta madeira, que estava tão carregada de doçura. Outras vezes, a caminho de casa, quando eu mesmo não comi muito durante o sermão, o mestre me deu um banquete na estrada. E tenho rido de mim mesmo repetidas vezes de alegria de coração por alguma passagem preciosa da qual uma nova luz irrompeu para animar meu espírito e me alegrar no Senhor. Fiquem com a palavra, meus irmãos. Cumpra como a palavra de Deus e saindo de sua boca. Sugue-o para dentro de sua alma.
Você não pode ter muito disso. Alimente-se dela dia e noite, pois assim Deus fará você viver a vida que é a vida de verdade. Se há uma pobre alma aqui que deseja encontrar a vida eterna, meu querido amigo, eu convido a buscá-la na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Pensei em ir para casa e orar, diz um deles. Faça isso, mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que suas orações pouco valem sem a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus primeiro e depois vá e conte a Deus a sua própria palavra, pois é na sua palavra de promessa e não na sua palavra de oração que a salvação pode ser encontrada. Lembrem-se daquela grande frase no livro de Êxodo, onde Deus diz: quando eu ver o sangue, passarei por cima de você. Não é dito, quando você ver o sangue, mas quando eu ver. Então, quando Deus olha para o sangue derramado e aspergido de Cristo, é então que Ele olha para você com piedade e compaixão. Olhe para onde Deus olha, e então seus olhos encontrarão os dele. Se você olhar para Cristo e Deus olhar para Cristo, então você verá olho no olho e encontrará alegria e paz em crer. Deus Pai admira Cristo, pobre alma, você também o admira. Então haverá um ponto em que vocês dois estarão de acordo. Deus Pai confia sua honra e glória a Cristo. Confia sua alma a Cristo, pois assim você está de acordo. Deus conceda que você possa fazê-lo nesta mesma hora. Lembrem-se deste texto ao seguir seu caminho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Deus conceda que cada um de vocês possa ter essa vida eterna, pelo amor de Cristo. Amém.